Olha, os fundos imobiliários vêm subindo forte em 2025. Do início do ano até aqui, a alta é de mais de 8%, sendo que a partir de fevereiro essa alta já chega a quase 13%. Isso acaba dividindo opiniões. Tem gente que acha que os fundos são conto do vigário, que nunca valem a pena. E se por um lado isso anima alguns investidores que estão comprando mais fundos imobiliários, do outro tem muita gente que diz que investir em fundos imobiliários é conto do vigário, é coisa de gente burra, é coisa de quem não entende sobre investimentos. Por isso que nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sincera e atualizada sobre fundos imobiliários. No final eu vou te mostrar o que eu estou fazendo na minha carteira de investimentos e o porquê. Então se isso parece interessante, presta atenção aqui nesse vídeo, te inscreve no canal, deixa o dedo no like, que eu vou te trazer aqui um contexto rápido sobre o mercado, a minha opinião sincera, quando que eu acho que vale e quando que eu acho que não vale a pena investir em fundos imobiliários, para que você se torne um investidor mais completo. Vamos lá para a contextualização. O que está acontecendo nesse mercado aí de FIIs desde 2024 até agora, início de 2025. O fato é que em 2024 o IFIX caiu cerca de 11% e foi um dos piores anos da série histórica para os fundos imobiliários. Eu já vou entrar um pouco melhor nos fatores que derrubaram os fundos imobiliários, mas um deles é um ambiente em que a gente está com juros mais altos. Muitos especialistas falavam que, olha, uma Selic ali superior a 14% penaliza fundos imobiliários. Só que então, por que em 2025 os FIIs estão em recuperação? Por que eles subiram cerca de 3% em fevereiro e teve a maior alta mensal em março desde dezembro de 21? Isso eu vou te explicar também, mas antes, quero te explicar por que os fundos imobiliários vinham sofrendo e também por que eles podem sim seguir sofrendo nos meses que estão por vir. Primeira coisa que a gente tem que entender é um pouco mais do contexto macro, porque o contexto macro ele afeta várias variáveis e o retorno esperado de vários investimentos que você pode escolher selecionar ou não. E no contexto macro, o que a gente viu? A gente viu uma taxa Selic bastante crescente, que nesse momento está em 14,25% e é esperado que ela vá seguir subindo até 15% até o final de 2025, sendo que nesse momento o mercado espera que a taxa Selic vai ficar na média entre hoje e 2028 na faixa de 13,44%, ou seja, a curva de juros está prevendo uma Selic em 2 dígitos por bastante tempo. Pode ver, ó, se a gente for avançando aqui na linha do tempo, o mercado espera uma Selic média de 14% até 2040. É isso que significa quando a gente vê uma curva de juros futuros com vencimento em 2040 a 14%. E o que isso significa? Isso significa que todos os investidores, você inclusive, estão vendo aí que investimentos com baixíssimo risco ou sem risco nenhum, como o Tesouro Selic, um título público que rende a taxa Selic mais um pequeno ágio, eles vão render consistentemente alto no longo prazo. E como a tomada de decisão de investimentos é você pegar recursos finitos, que é o seu patrimônio, e tomar decisões para alocar da melhor forma possível esses recursos finitos, muitos migraram de ativos de risco, como ações e como fundos imobiliários, para ativos de baixo risco, como a renda fixa, que está com uma taxa mais alta e uma expectativa de seguir com essa taxa bem alta no longo prazo. Não à toa que o dividend yield do IFIX no início de 2025 estava na faixa de 12% ao ano, e não à toa que a taxa que ativos como uma NTN-B com vencimento em 2035 oferece inflação mais 7% ao ano. Isso no final de 2014 e início de 2015, porque nesse momento uma NTN-B com vencimento em 2035 está oferecendo inflação mais 7,6% ao ano. Essa taxa que ela também está maior porque a expectativa dos juros no futuro estão mais altas. Isso aqui é um pouco do ambiente macro, que vale destacar, é cíclico. Ele sofre oscilações com base do ciclo econômico e também em políticas monetárias. Agora, qual que é o ponto e como é que muitos não conseguem entender essa alta no IFIX? O ponto é que atualmente a projeção segue de uma Selic mais alta. Eu acabei de te mostrar que o mercado espera uma taxa Selic chegando até 15%. Ou seja, o custo de oportunidade ele continua elevado. Os investidores continuam vendo investimentos com menos risco ou sem risco nenhum rendendo bastante. E essa é uma força que joga contra o resultado de fundos imobiliários no curto prazo. Isso tudo reduz a liquidez do mercado de fundos imobiliários, faz com que os fundos tenham mais dificuldade em captar mais recursos e sofram mais. E foi esse cenário que a gente viu em 2024, com os fundos de tijolo caindo na média 12%, os de papel caindo na média 7,3% e o IFIX caindo 11%. Foi assim que a gente entrou em
2025 e a situação não está tão diferente disso. Sabendo de todo esse contexto, agora fica mais fácil de eu trazer aqui a minha opinião sincera, da gente ter a nossa conversa sincera sobre onde estamos aí no mercado de fundos imobiliários hoje e o que fazer em meio a esse cenário. E aqui eu vou falar um pouco sobre a minha visão do que é de fato investir em fundos imobiliários, sobre o outro lado da moeda em relação a todo o ambiente macro que eu te mostrei, sobre quais são os maiores riscos que você precisa considerar ao investir ou ao pensar em investir em fundos imobiliários e sobre qual é o maior risco hoje de investir em fundos imobiliários. Vamos começar aqui com a minha visão sobre o que é investir em fundos imobiliários. Por quê? Porque quando você está comprando uma cota de um fundo imobiliário, e em especial um fundo de tijolo, você está substancialmente comprando um imóvel ou a participação em vários diferentes imóveis. Por trás de um fundo imobiliário, de tijolo, é claro, tem um imóvel, assim como por trás de uma ação tem uma empresa. E quando você está comprando uma ação, você está investindo numa empresa. Beleza, Ramiro, isso eu sei, isso é óbvio, mas e daí? E daí que o mercado imobiliário teve essa valorização que você está vendo na tela desde os anos 70. Ou essa alta aqui com os imóveis corrigidos pelo IPCA. O que, segundo o blog Hexpert, significa uma alta de 1,23% ao ano acima da inflação nessas várias décadas. E nesse momento você pode pensar, poxa, Ramiro, mas é muito pouco 1,23% ao ano. Aqui vale lembrar que a gente está falando na oscilação na cotação dos imóveis. E geralmente quando você tem um imóvel que está explorando para aluguel, está alugando para alguém, você cobra um aluguel do locatário, que na média, grosso modo, segundo a regra de ouro dos imóveis, o preço de aluguel tende a ser 0,5% do valor de mercado do imóvel ajustado pela inflação. Então quando a gente mostra aqui que no passado, no longo prazo, os imóveis retornaram IPCA mais 1,23%, a gente está falando só do preço de venda deles. Se você tivesse explorado eles, alugando esses imóveis, cobrando 0,5% ao mês, a gente estaria falando, grosso modo, de um retorno de 6% ao ano, acrescido de 1,23% ao ano, acrescido da inflação. Grosso modo, dá cerca de 7,5% ao ano acima da inflação, que é um retorno adequado para o mercado imobiliário. Por mais que você possa pensar, não, mas eu tenho um tio aqui que comprou um terreno aqui na minha cidade, e esse terreno aqui, eles construíram uma avenida gigante na frente dele, ele ganhou muito dinheiro. Sim, é claro que isso pode ter acontecido, assim como pode ter acontecido o contrário, né? Imóveis aí que se desvalorizaram. Aqui no centro de Porto Alegre, por exemplo, vários imóveis, infelizmente, perderam valor aí nos últimos 5, 10 anos, e em especial mais recentemente por conta das enchentes que a gente teve. Mas o fato é que o primeiro ponto que você tem que levar em consideração é que investir em fundos imobiliários é investir em cotas de imóveis, que na média, no longo prazo, tendem a se valorizar um pouco acima da inflação, além de te proporcionar o pagamento de dividendos com consistência. Bom, segundo ponto é que é o outro lado da moeda. Todo esse ambiente macro que eu te expliquei, de taxa de juros mais alta, de custo de oportunidade mais alto, e aqui eu poderia adicionar também, né, que com a taxa de juros mais alta, o mercado imobiliário por si só sofre, porque o acesso ao crédito fica mais caro. Enfim, tudo isso gera um outro lado da moeda, que é um desconto nos fundos imobiliários. E aqui, segundo analistas do Banco do Brasil, a gente tem a média dos fundos imobiliários está sendo negociada a 0,75 vezes seu valor patrimonial, ou seja, com desconto de 25% em relação ao valor de mercado desses imóveis, o que é algo muito abaixo da média histórica, que é um desconto de cerca de 3%, né? Que é ver os imóveis negociando a 0,97 vezes preço por valor patrimonial. E além disso, quando a gente compara o spread do dividend yield do IFIX com o do Tesouro IPCA+, a gente também está com spreads recordes, que reforça a mesma coisa que o dado de preço por valor patrimonial reforça, que é esse outro lado da moeda e o fato de que os fundos imobiliários estão muito descontados. E isso faz sentido, né? Porque está todo mundo tirando dinheiro dos fundos imobiliários. Se todo mundo ficou fazendo isso por 2024 inteiro, vendendo as cotas dos fundos imobiliários para ir para a renda fixa, muito mais gente querendo vender do que comprar, é uma força vendedora que pressiona os preços para baixo. Se os imóveis não se deterioram tanto quanto as cotas se deterioram, eles ficaram mais baratos. O dividend yield aumenta, o spread para NTNB aumenta e o preço por valor patrimonial cai. Então o outro lado da moeda é que tudo ficou mais barato. Isso aqui em todos os segmentos estão com um PVPA abaixo de 1 e dividend yield mensal na faixa de 1,2% ao mês. Só que calma, né? Por trás desse desconto, por trás desse lado meio cheio do copo, esse outro lado da moeda, existem algumas armadilhas e aqui eu quero te mostrar os maiores riscos que existem hoje no mercado de FIIs. E o primeiro risco é o risco dos juros futuros subirem ainda mais. Essa aqui é a curva atual de juros futuros e o ponto é que essa curva ela pode se inclinar. O mercado pode começar
começar a esperar uma curva com juros ainda maiores, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. E se isso acontecer, sabe o que acontece? Os pré-fixados passam a pagar mais, o Tesouro IPCA+, vai oferecer uma taxa ainda maior, o custo de oportunidade vai ficar ainda maior e os fundos imobiliários vão tender a cair. O segundo risco é que, com uma taxa Selic mais alta e com uma curva de juros futuros esperando uma taxa Selic consistentemente alta, a gente está falando aqui de um custo maior para financiamento, ainda mais com cada vez menos pessoas tendo dinheiro na caderneta de poupança, que serve como um lastro para isso, e custo maior para financiamento significa demanda menor pela lei da oferta e da demanda, baixa preço de imóvel. Inclusive pode aumentar a vacância dos fundos imobiliários, pode, enfim, fazer o mercado ficar andando de lado de novo e por mais tempo. E o terceiro risco acaba sendo o risco fiscal do Brasil, né? A nossa incerteza econômica, o fato do governo estar consistentemente gastando mais do que arrecada, que é algo que, se continuar por muito tempo, pressiona os juros futuros para cima, porque ninguém vai querer emprestar dinheiro para o Brasil se o Brasil gasta mais do que arrecada, e aí faz todo esse ciclo macroeconômico se retroalimentar. Isso aqui são três fatores que podem sim pesar no peso dos fundos, bater na cotação dos fundos imobiliários, inclusive no curto prazo, mas para mim tem um risco que é o maior risco hoje e também de todos os períodos. E o maior risco se chama o comportamento do investidor. Como assim, Ramiro? O comportamento do investidor médio é o que faz esse cara estar constantemente comprando na alta e vendendo na baixa. E o investidor médio, o cara ali que já passou dos 100 mil, 200 mil, 1 milhão, ou tá juntando ainda para bater seus primeiros 100 mil, é um cara que, na média, ele é muito inteligente. Ele é um poupador no país com a maioria da população endividada. Ele é um cara que tá indo bem na sua vida profissional, tá ganhando dinheiro, mas é um cara que não tem muito tempo para se dedicar aos seus investimentos e, por conta disso, muitas vezes ele opta por tomar decisões com base em manchetes. E as manchetes costumam ser otimistas em bons períodos, como era ali no final de 2012, em que as manchetes mostravam, olha, os fundos imobiliários tiveram alta aí de 35% só com as cotas na bolsa. Ou como em 2019, né, que mostra que os fundos imobiliários são um dos melhores investimentos de 2019. E é a época que esses caras aqui estão comprando. Aí vem anos ruins como 2023 e 2024, as notícias são ruins, as cotações são ruins e caem, e esse cara tende a vender para ir para a renda fixa que está pagando mais. E repetindo esse comportamento, comprando na alta e vendendo na baixa, esse cara vai consistentemente perdendo dinheiro. E a grande pergunta é como evitar esse risco? E aqui que entra para mim o ponto mais importante desse vídeo, que é como ter uma estratégia que te proteja nesses momentos incertos. E a minha opinião sincera sobre fundos imobiliários, que é a seguinte: não faz sentido, e mais, não faz o menor sentido você investir em fundos imobiliários se você, primeiro, tem baixa tolerância ao risco. Segundo, não aguenta ver o mercado performando mal por 2, 3, 5 anos seguidos. Se você tem objetivos financeiros apenas de curto e médio prazo. E se também você já investe em imóveis de outra forma, ou seja, você tem uma carteira imobiliária aí na sua cidade ou pelo Brasil, ou compra imóveis em leilões, ou seja, tem uma exposição relevante do seu patrimônio em imóveis físicos. E um detalhe, tá? Com exceção desse último fator, de você ter exposição em imóveis físicos, eu acredito que não faz sentido nenhum você investir também em bolsa, tá? Se você não tem tolerância ao risco, não aguenta anos de performance ruim, tem objetivo só de curto e médio prazo. Fecha esse detalhe. Para mim, investir em fundos imobiliários faz sentido para quem tem maior tolerância ao risco, quem tem objetivos financeiros de longo prazo, quem quer se expor ao mercado imobiliário com menos dores de cabeça. Quer dizer, com uma compra de 10 fundos imobiliários, eu tenho uma carteira diversificada de imóveis e recebíveis imobiliários, bem diferente do que eu comprar um imóvel físico e dar um trabalhão, comprar, administrar, e quer diversificar de forma adequada. Só que para isso, você precisa ter estratégia. E eu já vou te mostrar aqui o que a nossa estratégia está nos indicando fazer, se a gente está comprando, se a gente está vendendo. Mas antes, caso você queira conhecer a nossa estratégia, o passo a passo das mudanças que você tem que fazer na sua carteira para ter muito mais clareza do que comprar, do que vender e de como comprar na baixa e vender na alta, vai rolar uma aula online em breve, dia 28, para te mostrar quais são as 3 mudanças para você investir melhor e praticamente dobrar o retorno da sua carteira. Você pode se inscrever apertando nesse segundo link aqui na descrição. E caso você já tenha mais de 250 mil reais, você pode solicitar uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos e análise de carteira aqui com o time do Clube do Valor para discutir sobre a sua estratégia de investimentos, para a gente te ajudar de forma genuína, gratuita, para você conhecer melhor o nosso trabalho e, quem sabe, depois nos contratar. Pode fazer isso apontando para o QR Code que está na tela agora ou apertando aqui no primeiro link da descrição. Dito isso, como é que funciona a nossa estratégia? A nossa estratégia, ela parte do princípio que todo investidor é único, portanto, não existe uma resposta universal do tipo, olha, esse é o melhor investimento para todos nesse momento. Não, alguns investidores com menos tolerância ao risco vão ter carteiras com menos peso em fundos imobiliários, em ações norte-americanas. Outros investidores com mais tolerância
o risco, vão ter mais peso nisso. Mas, independentemente do seu perfil, a gente acredita em carteiras diversificadas com diferentes classes de ativos. Aí, com base nisso, cada pessoa que a gente atende aqui no clube tem um desenho de carteira ideal de investimentos, beleza? Essa é a primeira camada de alocação. A gente segue aqui uma dupla camada, porque a segunda camada é uma estratégia para selecionar ativos individuais. Aqui eu vou deixar o link para uma playlist, a gente falando sobre fundos imobiliários, como é que a gente faz para selecionar. Mas o fato é que você só vai ao mercado comprar fundos imobiliários quando a sua carteira de investimentos está com peso menor em fundos imobiliários do que o alvo de peso que você deve ter. Vou trazer o exemplo aqui de um cliente nosso, cujo alvo é ter 20% de peso em fundos imobiliários, em ações norte-americanas e ações brasileiras. E você pode ver que esse cara aqui está com peso de 20,8% em ações Brasil e 21% em fundos imobiliários. Por outro lado, ele está com peso de 17,6% em ações norte-americanas. Então, esse cara aqui, nesse momento, ele não está comprando fundos imobiliários. Ele está usando novos aportes para comprar ações norte-americanas. E, inclusive, no rebalanceamento, é capaz de a gente vender esse 1,2 fundos imobiliários para comprar ações norte-americanas. Então, nesse momento, por conta dessa alta no primeiro tri e em abril dos fundos imobiliários, a gente não está ativamente comprando. Não porque a gente não acredita no mercado, não porque a gente acha que vai cair, por nada disso. E sim porque essa é a nossa forma de investir. Carteira-alvo e perseguir essa carteira-alvo com as alocações, guiando as nossas compras e as nossas vendas. E no longo prazo isso funcionou muito bem. A carteira desse investidor aqui, por exemplo, ela rendeu bem acima do CDI no longo prazo. E aí você pode aprender a investir assim de duas formas. Uma é clicando aqui, se registrando na aula que vai rolar no dia 28, e a outra é apontando para esse QR Code e solicitando uma ligação aqui de especialista do Clube do Valor. Espero que esse vídeo tenha agregado. Era isso, um grande abraço e até mais.